Olá, alunos da Univesp, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Hoje nós vamos falar sobre operações com vetores. Nós vimos que um vetor V tem infinitos representantes, porém, somente um deles tem origem no ponto A e extremidade no ponto B. Essa proposição diz exatamente isso. Dado um ponto A e um representante do vetor V, existe um único ponto B tal que B é igual a A mais V. Desta relação, podemos obter a subtração simbólica, V é igual a B menos A ou AB é igual a B menos A. Da subtração simbólica, B menos A é igual ao vetor AB, podemos extrair as seguintes propriedades. O vetor AB é igual a menos o vetor BA. E essa propriedade não é difícil de verificar. Veja só, se o vetor AB pode ser escrito como B menos A, podemos reescrever essa subtração de outra forma. Por exemplo, com o sinal de menos em evidência e, para manter a igualdade, precisamos ter menos B e mais A dentro do parênteses. Por outro lado, podemos mudar a posição de A e menos B. Assim, voltamos à subtração simbólica, onde A menos B é igual ao vetor BA. E concluímos a verificação desta propriedade. A segunda propriedade diz que, se dois vetores AB e CD são iguais, então os vetores AC e BD também o são. Novamente usaremos a relação que o vetor AB pode ser escrito como B menos A, e o vetor CD pode ser escrito como D menos C. Queremos chegar em AC no lado esquerdo da equação. Então, de forma conveniente, podemos somar C dos dois lados. Aqui o famoso passa para o outro lado positivo. Como queremos chegar em BD no lado direito da equação, então podemos subtrair B nos dois lados. Depois de organizar as letras de forma conveniente, isto é, colocando C menos A é igual a D menos B, concluímos que o vetor AC é igual ao vetor BD. E esta é a interpretação geométrica da proposição que acabamos de ver. Os vetores AB, BD, CD e AC formam um paralelogramo. Nós já sabemos que, para um mesmo vetor, existem infinitos representantes. Esses infinitos representantes nos dão a ideia de poder movimentar o vetor de um lado para o outro. Para simplificar, daqui para frente, vamos usar essa ideia de movimento, sem precisar mencionar que, na verdade, estamos escolhendo um representante que fica naquela posição do plano ou do espaço. Dito isso, vamos para a definição de soma de vetores. Se estamos somando U mais V, então colocamos a origem de V na extremidade de U. O vetor resultante da soma é o vetor que tem a mesma origem de U e a mesma extremidade de V. Observe que os vetores U, V e U mais V formam um triângulo. Isso só não acontece quando U e V são vetores paralelos. Seguindo a definição de soma de vetores, para saber qual é o vetor resultante da soma de U por V, colocamos a origem de U na extremidade de V. E o vetor resultante é o vetor que tem a mesma origem de U e a mesma extremidade de V. Isso fica fácil de entender se pensamos em uma soma de forças, uma força de magnitude 3 para a direita, mais uma força de magnitude 2 também para a direita. Resulta em uma força de magnitude 5 para a direita. Para vetores paralelos e de sentidos opostos, o procedimento é o mesmo. No entanto, o vetor V anula parte do vetor U. Pensando novamente em uma soma de forças, uma força de magnitude 3 para a direita mais uma força de magnitude 2 para a esquerda resulta em uma força de magnitude 1 para a direita. Uma outra forma de encontrar o vetor soma, caso os vetores não sejam paralelos, é o método do paralelogramo. Este método consiste em unir as origens de U e V e completar o paralelogramo A, B, C e D. A diagonal do paralelogramo A, B, C, D
é o vetor u mais v. Vamos conhecer as propriedades da soma vetorial. A primeira propriedade é a comutativa, ou seja, somar u com v é o mesmo de somar v com u. Vamos ver essa propriedade aplicando o primeiro conceito que vimos. Para obter o vetor u mais v, colocamos a extremidade de v na origem de u. E o vetor u mais v é o vetor que liga a origem de u à extremidade de v. A soma v mais u, colocamos a extremidade de u na origem de v e o vetor v mais u é o vetor que liga a extremidade de v à origem de u. Veja que o vetor é o mesmo, logo, u mais v é igual a v mais u. A propriedade associativa afirma que, para somar mais de dois vetores, você precisa aplicar a propriedade de soma 2 a 2 e que a ordem desta soma não altera o resultado final. Aqui queremos fazer a soma de três vetores. De um lado, somamos primeiro u e v, e com o resultado desta soma, adicionaremos o vetor w. Veja que o resultado é o mesmo se somarmos v e w primeiro, e ao vetor v mais w, somamos o vetor u. Temos ainda a existência de um elemento neutro. No caso da soma, é o vetor nulo, tal que a soma de u com o vetor nulo é igual ao próprio vetor u. E para cada vetor, existe um vetor oposto, de tal forma que a soma do vetor com o seu oposto resulta no vetor nulo. A subtração de vetores nada mais é do que somar o vetor u ao vetor oposto de v. Aplicamos, então, a definição de soma de vetores nos vetores u e menos v. Logo, colocamos a extremidade do vetor menos v na origem de u, e o vetor resultante é o vetor que sai da origem de u e chega na extremidade de menos v. Na multiplicação de um vetor por um escalar, a direção do vetor é mantida, mas seu comprimento e seu sentido podem ser alterados de acordo com o valor do escalar. Por exemplo, se multiplicar o vetor v por 2, mantemos seu sentido e dobramos seu comprimento. Se multiplicamos v por meio, mantemos seu sentido e reduzimos seu tamanho pela metade. Se multiplicamos o vetor v por menos 2, além de dobrar seu tamanho, invertemos seu sentido. Também invertemos o sentido de v se multiplicarmos por menos meio, além de reduzir o seu tamanho pela metade. Vamos ver quais as propriedades da multiplicação de um escalar por um vetor. Sejam quaisquer vetores não nulos u e v e quaisquer números reais alfa e beta. Temos 1. A propriedade associativa, isto é, você pode multiplicar primeiro o vetor por um número e depois este produto por um outro número. Ou ainda, multiplicar os números primeiro e depois multiplicar este produto com o vetor v. 2. A propriedade distributiva de alfa em relação à soma de dois vetores. 3. A propriedade distributiva de um vetor em relação à soma entre dois números. 4. A multiplicação do número 1 por v dá o próprio vetor v. Este exercício pode ser resolvido geometricamente usando a definição de soma vetorial, que vimos na aula de hoje. Porém, quando temos muitos vetores envolvidos, a resolução geométrica pode ficar um pouco trabalhosa e complicada. Por isso, neste exercício, faremos a soma desses vetores utilizando a subtração simbólica que vimos na primeira proposição desta aula. Primeiro vamos identificar todos os vetores que estão na imagem e que queremos somar. Temos, portanto, os vetores BA, AD, DB, AC e CD. Lembre-se de respeitar o sentido de cada um deles. Para cada vetor, iremos escrever como a extremidade menos a origem. Ou seja, o vetor BA é igual a A menos B. O vetor AD é igual a D menos A, e assim por diante. Veja que algumas letras podem ser canceladas, restando apenas D menos A, ou seja, o vetor AD. Logo, a soma de todos esses vetores resultam no vetor AD.
Este exercício será resolvido com as mesmas técnicas que usamos para resolver um sistema de equações lineares. E isso pode ser feito graças às propriedades de soma entre vetores e às propriedades de multiplicação entre um número real e um vetor. Para resolver esse sistema, optei por usar o escalonamento, que consiste em manter a primeira linha e eliminar a primeira componente da segunda linha. Para eliminar x da linha 2, basta fazer linha 1 menos linha 2. Então, mantenho a primeira linha e a segunda linha fica x menos x igual a zero. 2y menos, parênteses, menos y é igual a 3y. U só tem na primeira linha, então basta repetir. 3w só tem na segunda linha, então repito. Então fica menos v menos, abre parênteses, 2v, fecha parênteses, igual a menos 3v. A ideia de resolver o sistema nas incógnitas x e y é deixar x e y em função de u, v e w. Por isso, eu passo 3 dividindo e faço as simplificações na segunda equação. Depois, basta substituir a expressão encontrada em y na primeira equação, deixando x isolado. Assim, obtemos as expressões para x e y em função de u, v e w. Façam os exercícios e espero vocês na próxima aula.